Então, se vocês puderem ficar de pé e ler comigo o Salmo 76, e no final, exaltemos e engrandeçamos ao nome do Senhor. Todos juntos em alta voz. Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Aleluia. Bom, nós estamos a cada domingo aqui numa parte do livro dos Salmos que se chama o Saltério de Asaf. Asaf foi um descendente de Levi, portanto, ele participou lá no Antigo Testamento da tribo dos sacerdotes, a tribo sacerdotal de Israel. E essa tribo era dividida em vários grupos. Asaf pertencia a um grupo que era responsável por tocar e cantar e levar o povo a louvar a Deus lá no templo de Jerusalém, naquela época da Antiga Aliança. Asaf, portanto, era um músico, compositor, e as letras que ele compôs estão todas aqui, a partir do Salmo 73 para frente, aí, até mais um pouco ali do 80, nós estaremos aqui no Saltério de Asaf, as letras que ele compôs. E todas essas letras, você vê, se você tiver uma Bíblia igual a minha aí, no início de cada um desses salmos está escrito assim: ao mestre de canto. E esse salmo que nós lemos hoje, 76, está escrito: ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Então, esses salmos, né, foram compostos para ser cantados. É claro que o valor melódico deles, né, nós perdemos com o tempo, já que na época não existiam dispositivos de gravação para a gente saber qual é a melodia desses salmos. E mesmo que tivesse hoje, não estariam cantados em português, estariam sendo cantados em hebraico, que foi a língua na qual Asaf escreveu. Mas as letras que ele escreveu foi sob a inspiração do Espírito Santo, e por isso essas letras são, agora para nós, palavra de Deus. Palavra inspirada e palavra de Deus operando em nossas vidas. Glória a Deus. Asaf compôs estes salmos aqui em um tempo difícil para a nação de Israel naquela época. Mas era um tempo que se assemelha ao tempo que nós, a Igreja de Deus, vivemos hoje. É um tempo de resfriamento. Um tempo onde no mundo a iniquidade está aumentando, o pecado está se multiplicando, e no meio do povo de Deus está havendo uma sonolência espiritual,
uma conformação espiritual. As pessoas, mesmo as pessoas de Deus, filhos de Deus, não estavam buscando a Deus com todo zelo, com todo amor, com todo o desejo de verdadeiramente estar com Deus. Era um tempo de frieza espiritual, um tempo de resfriamento espiritual. Nós estamos hoje nessa mesma situação. Por isso esses salmos de Asaf se encaixam muito bem com o momento presente que nós vivemos. No mundo, a iniquidade se multiplicando, como Jesus profetizou em Mateus 24, e nas igrejas, o resfriamento. As pessoas estão se esfriando tanto em relação a Deus, como em relação ao próximo. Isso é uma lástima. E Jesus disse que isso vai longe, que isso vai até ao ponto do amor se esfriar em quase todos. Ele não disse todos, ele disse quase todos, porque ele estava pensando nos eleitos de Deus. Os eleitos não se deixam levar por esse resfriamento que está acontecendo. Os eleitos de Deus mantêm a chama do avivamento acesa dentro de suas almas, a cada dia, em oração, na meditação da palavra, na congregação, na perseverança pela sua santificação, sabendo que sem santificação ninguém verá o Senhor. E por isso Jesus disse que esses dias que nós estamos vivendo agora, eles já foram abreviados. Deus pensou em dias mais longos, mas depois eles foram abreviados, porque se eles não tivessem sido abreviados, Jesus disse, seria bem possível que nem os eleitos escapariam. Por amor dos eleitos, esses dias já na contagem estabelecida previamente por Deus, esses dias já foram abreviados, para que nenhum dos seus eleitos, dos seus poucos escolhidos, se perca. Aleluia. Muito bem. Nós já vimos nesse Salmo 76, né, que ele tem um desenvolvimento do versículo 1 até o versículo 10 e uma conclusão nos versículos 11 e 12. Já passei slides sobre isso. E tomando só o desenvolvimento aqui, do versículo 1 até o versículo de número 10, nós temos uma introdução nos primeiros 3 versículos. E depois nós temos aqui, nós temos uma introdução no versículo 1, e um desenvolvimento do versículo 2 ao 10. Versículo 2 até o versículo 3, e Asaf está falando de Deus. E do versículo 4 até o versículo 10, ele está falando com Deus. E ele fala com Deus, ele louva a Deus por 2 coisas. Do versículo 4 até o versículo 6, ele louva a Deus porque Deus é ilustre. Tu és ilustre. E do versículo 7 até o versículo 10, ele louva a Deus porque Deus é terrível. Deus é ilustre para os que são salvos, mas terrível para com os que são condenados. E lembre-se bem que essas 2 coisas são obras de Deus, tá? A salvação é obra de Deus e a condenação também é obra de Deus, tá? Também é obra de Deus. Em termos de quantidade, em termos quantitativos, Deus investiu muito mais na obra da condenação do que na obra da salvação. Porque o número das pessoas condenadas é um número maximizado. É o maior número possível da humanidade é condenada. Da humanidade que já existiu no passado,
até a humanidade que existe hoje na Terra, mais de 7 bilhões de pessoas, e a todos que ainda vão existir até a consumação do século, até o fim dos tempos. A maioria da humanidade é arrastada para a eterna condenação. E é Deus quem as condena. Condenação é obra de Deus. O maior número. O menor número são aqueles que Jesus denominou de poucos escolhidos, e que estão descritos também em Efésios 1:4, aqueles que o Pai escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Esses são poucos, esses são salvos. A salvação é obra de Deus, a condenação é obra de Deus. Em termos quantitativos, Deus investiu mais na condenação, porque em termos de quantidade de seres humanos, a maioria esmagadora vai para a eterna condenação. Mas em termos qualitativos, em termos de qualidade, Deus investiu mais na obra da salvação, porque para essa obra Ele abriu todo o seu tesouro celestial e nos deu o que Ele tinha de mais precioso, nos deu o seu Filho Jesus, para a obra da salvação. Os poucos escolhidos são salvos em Cristo Jesus, e os condenados são condenados porque não são convertidos a Cristo Jesus. Isso é a maioria. Então lembra dessas duas coisas? São duas obras, salvação e condenação. As duas são obras de Deus. Quantitativamente, Deus investiu mais na obra da condenação. Qualitativamente, Deus investiu mais na obra da salvação. Aleluia. São duas obras de Deus. Deus opera salvação e Deus opera justa condenação. Mais uma coisa sobre essas duas obras de Deus. A condenação é uma obra de Deus completamente racional. Ou seja, que nós podemos entender muito bem aqui na nossa mente, na nossa razão. Não há mistério nenhum na condenação. E ela pode ser definida com a metade de 2 versículos. A metade de Romanos 3:23 e a metade de Romanos 6:23. Todos pecaram e o salário do pecado, pronto, definimos a condenação. A condenação é facilmente definível, facilmente compreensível. É totalmente compreensível Deus condenar a maioria dos seres humanos, porque todos pecaram e o salário do pecado é a morte. O que merecem receber, o que os homens merecem receber pelo seu pecado é a morte. Morte ali não é morte física, é condenação eterna. A condenação cabe na nossa cabeça, é fácil de entender, ela é lógica. É uma ciência exata. 1 e 1 são 2. Não tem dúvida na condenação. Todos pecaram e o salário do pecado é a morte, é isso mesmo. É inferno temporariamente e depois lago de fogo e de enxofre definitivamente para sempre. Agora a salvação, ela não cabe na nossa cabeça. A salvação não pode ser entendida pela nossa razão, pela nossa mente. A salvação é uma obra misteriosa e que nós não conseguimos compreender. Como Deus tira um grupo de pessoas que Ele mesmo escolheu antes da fundação do mundo, e Ele tira essas pessoas
do meio das outras, tira essas pessoas da sua justa e merecida condenação, para dar a elas uma imerecida salvação. Cada pessoa salva é salva sem nenhum merecimento. Aliás, com todo imerecimento. Cada pessoa salva é tão pecadora quanto qualquer pessoa que vai ser condenada. Por isso a salvação é um mistério. A condenação não é mistério. Se Deus não salvasse ninguém, não tivesse obra de salvação e todos fossem condenados, isso seria totalmente justo. Não haveria nenhuma injustiça da parte de Deus. Deus nunca foi obrigado a salvar ninguém. Mas Ele quis salvar alguns. Poucos escolhidos por Ele. E isso é um mistério. Um mistério pelo qual nós temos que sempre louvar, adorar, engrandecer e glorificar o Senhor, porque não merecemos, não somos dignos e jamais seremos, nem quando estivermos lá na glória. Por isso que na minha cabeça eu penso que lá no lago de fogo de enxofre, as almas estarão todas falando assim: nós estamos onde merecemos. E lá no céu nós estaremos falando assim: nenhum de nós merece estar aqui. A salvação é graça imerecida. E por isso, sobre a salvação paira um grande mistério. Não entra, não cabe. A nossa mente é muito limitada para compreender a salvação. Mas a condenação é tranquilo. Pecou? O salário do pecado é a morte. Ah, você pecou? Está morto. E acabou. Está condenado e acabou. Não tem mistério na condenação. Mas a salvação tem grande mistério. Aleluia. Muito bem, por isso, então, para esses poucos que são salvos, vão sempre entender que: Senhor, Tu és demais, Senhor, Tu és ilustre. Mas os condenados vão experimentar o quanto Deus é terrível, como está escrito na carta aos Hebreus: horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Muito bem. Nós estamos aqui nessa primeira parte desse desenvolvimento aqui, onde Asaf está dizendo que Deus é ilustre, né? Tu és ilustre. Versículos 4, 5 e 6. Ele tem uma introdução no versículo 4, tu és ilustre, mais glorioso do que os montes eternos. E um desenvolvimento nesses dois versículos aí, versículos 5 e 6, cujo título é Valentes. Nós começamos a trabalhar esse título no domingo passado, né, no versículo 5, sobre despojamento. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Deus, como está escrito no Salmo de número 2, Ele ri da falsa valentia e do falso empoderamento dos homens na terra. Como vimos ontem na nossa congregação sobre o que Nabucodonosor falou acerca de Deus, em Daniel capítulo 4, versículo 35, para Deus, todos os moradores da terra são reputados em nada. Ninguém vale nada, ninguém é nada, ninguém tem poder nenhum, ninguém tem força nenhuma.
Não adianta dar uma de valente, bater no peito, eu consigo, porque o que eu quero eu consigo, porque querer é poder. Se Satanás tivesse uma Bíblia, esse seria um dos versículos da Bíblia do São Satanás. Querer é poder. Os homens todos empoderados aí na terra, cada um achando que pode fazer o que quer, que pode ser o que quiser ser. O homem não pode nada. E Jesus enfatizou isso ao dizer em João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. E ainda que um homem trabalhe, estude, dirija, faça alguma coisa, ele está fazendo isso porque o Senhor é quem está dando a ele vida, respiração, movimento e tudo mais. Vamos ver hoje que quando Deus quiser paralisá-lo, é num microsegundo, num milionésimo de segundo. Deus pode parar a respiração de quem Ele quiser, Ele pode parar o coração de quem Ele quiser, Ele pode decretar morte cerebral em quem Ele quiser. Não foi assim com o casal Ananias e Safira? Primeiro Ananias, estava saudável e caiu morto de repente. Não teve Covid, não teve dengue, não teve câncer, caiu morto porque Deus desligou ele. 3 horas depois, a mulher dele, a mesma coisa. Por quê? Vamos ver hoje no último versículo. O primeiro versículo ele foi despojados, e o versículo 6, paralisados. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Vamos repetir? Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Glória a Deus. Bom, o que Asaf descreveu nesse versículo é algo que ele trazia em sua memória daquilo que aconteceu com os seus antepassados, aqueles primeiros hebreus que foram libertos pela mão poderosa de Deus da escravidão do Egito. Naquele dia em que a 10ª praga caiu sobre os egípcios, e todos, desde o filho primogênito de Faraó, que seria o seu sucessor no trono, até os filhos de todos os hebreus, inclusive dos animais, morreram com a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Naquele dia, Faraó, abatido pela morte do seu filho e pelo clamor de todo o Egito, que apanhou de Deus com as 10 pragas, Deus deu uma surra naquela nação, mostrando que os seus deuses nunca existiram, eram deuses falsos, e não puderam protegê-los, não puderam ajudar os egípcios. Deus deu uma surra, varreu o Egito com as 10 pragas. Faraó, humilhado, mandou dizer para Moisés: pode pegar o seu povo e ir embora da minha terra. Até então Faraó tinha resistido de deixar o povo hebreu sair do Egito, mas depois da 10ª praga liberou o povo, e o povo de Deus então saiu do Egito, levando riquezas do Egito que pediram aos vizinhos, como Deus havia orientado. Saíram despojando o Egito, como vimos na semana passada também nesse assunto sobre despojamento, e foram dirigidos por Deus na direção do Mar Vermelho, o mar que banha ali a terra dessa nação na África ali, o Egito. Foram em direção ao Mar Vermelho. Só que, enquanto o povo estava caminhando, e era muita gente, a gente pode calcular o número da seguinte forma: a Bíblia fala de 600 mil homens,
Quando a Bíblia fala de 600 mil homens, está falando só dos homens preparados e aptos para guerrear. É como se estivesse falando só do exército humano em Israel. Esses 600 mil não contava não contava mulheres, homens mais velhos, ou mais jovens, crianças, ou pessoas, PCD, pessoas com deficiência, não contava tudo isso. E não contava também com um populacho de egípcios que acharam melhor se misturar com esse povo e também sair do país, sair do país. E saíram junto com eles. Então era muita gente viajando aí, levando carroças, bois, animais, ovelhas, cabritos, cordeiros, levando galinha e sei lá o que mais para o caminho, para eles se alimentarem no caminho, e trigo e alimentação. A bagagem deles também era muito grande e todos iam caminhando no passo que dava para caminhar, não dava para entender que era uma grande velocidade. Eles foram caminhando rumo ao Mar Vermelho. No meio desse caminho, Faraó mudou de ideia. Não vou deixar eles irem, não. Eu vou pegar meu exército aqui, vou atrás deles e vou matar esse povo. Eu vou me tornar um genocida agora e vou matar esse povo todo. E Faraó então armou o seu exército, carros e cavaleiros, seus carros e cavalos, como diz aqui nesse versículo, carros e cavalos, aparelhou o seu exército. E claro, o exército de Faraó era na época o exército mais poderoso da terra e tinha muito mais velocidade para alcançar o povo hebreu que ia ali a pé, de forma mais lenta. Claro que o exército de Faraó tinha muito mais poder e velocidade para alcançar e matá-los, mesmo antes que chegassem à praia lá do Mar Vermelho. Só que Deus enviou o seu filho Jesus. Jesus estava ali representado, sabe pelo quê? Por uma nuvem que cobria o povo de Deus e protegia, pairando sobre eles. Essa nuvem, que em hebraico era chamada de Shekinah, que Shekinah não é a palavra nuvem em hebraico, é a palavra esplendor, alguma coisa gloriosa, era uma nuvem gloriosa, era Jesus com eles. Jesus pairava sobre eles em forma de nuvem. Aí o que Deus fez? Deus fez com que Jesus, essa nuvem, viesse e se colocasse como uma grande coluna entre o exército de Faraó, que tentava passar, mas não enxergava nada, porque estava tudo nublado, e o povo que podia continuar a sua caminhada tranquilamente até o Rio Jordão. E quando o exército de Faraó entrou dentro da nuvem e não sabiam para onde ir, Deus operou exatamente o que Asaf escreveu aqui no versículo 6. Deus paralisou os carros e os cavalos, não conseguiam andar, ficaram travados, ficaram como que atolados, ficaram como que parados, para dar tempo do povo de Deus chegar lá junto ao Mar Vermelho. Por isso, Asaf, então, lembrando dessa história, declarou, orando a Deus: ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Os mais poderosos instrumentos de guerra naquela época, o mais poderoso exército da época ficou paralisado, sem saber por quê, que não conseguiam avançar 1 metro nessa corrida vingativa que eles tentavam para alcançar ali o povo de Deus e destruí-los e matar a todos. É muito interessante isso. Sabe por que isso aconteceu? Porque
E esse é o tema da nossa pregação de hoje de manhã, porque Deus tem controle absoluto, exatamente, de tudo quanto existe no universo. Desde os menores elementos do microcosmo até as maiores constelações ou astros ou cometas do macrocosmo. Deus tem controle sobre tudo que existe, porque tudo que existe só existe porque Deus chamou à existência. Por Ele tudo foi feito e sem Ele nada do que foi feito se fez. Deus, como Criador, tem total controle sobre a sua criação. Ele controlou o fogo para não queimar Ananias, Azarias e Misael. Ele controlou os leões para não comerem Daniel. Ele controlou 5 pães e 2 peixes e fez que esses alimentos se multiplicassem para que comessem 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobrassem 12 cestos cheios de pães e de peixes. Deus controla cada célula do seu organismo, cada músculo do seu organismo, e Jesus disse isso com uma palavra em que ele resumiu: até os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Quando Jesus disse que cada fio da nossa cabeça, cada fio de cabelo da nossa cabeça está contado por Deus, Deus sabe quantos. Ele quis dizer que tudo no universo, em toda a criação e em cada ser humano está sob controle soberano de Deus. Assim como Ele sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça, Ele sabe qual é o número dessa batida que o seu coração deu agora. Desde quando o seu coração começou a bater e a sua mãe e seu pai escutou lá na ultrassonografia. Tum, 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 tum. Desde a primeira batida do seu coração, Deus sabe o número, e Deus determinou até qual será a última batida. Ele sabe o número que vai ser a última batida. E quando chegar isso aí, não vai bater mais nenhuma vez. Deus sabe quantas vezes o seu pulmão já encheu de ar e expirou esse ar. Sabe exatamente qual é o número agora. Tem um reloginho aqui que eu uso para fazer caminhada, que ele diz quantos passos que eu dou, né? Step tracker. Deus sabe quantos passos suas pernas já deram até hoje. E quantos ainda vão dar. E até o último passo, e quando chegar o último passo, você não vai dar mais nenhum. Você vai ser paralisado nessa hora. Davi disse isso de uma outra forma no Salmo 139, quando ele falou: cada dia da minha vida foi escrito e determinado, antes que um só deles existisse. E Jesus corroborou isso ao dizer nos evangelhos: qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado, uma só medida de tempo aí, à duração de sua vida? Uma pergunta retórica que já inclui a resposta: ninguém. Deus determinou o princípio e o fim da vida de cada pessoa. Quem está vivo hoje não morreu ainda, é porque Deus ainda está lhe repreendendo com a palavra. A repreensão de Deus acontece de 2 formas. Primeiro, de maneira restauradora.
A palavra de Deus chega nas nossas vidas, nos repreendendo de maneira restauradora, visando a nossa santificação, visando nossa mudança de vida, visando a nossa transformação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem não tem ouvidos e pensa que não tem que ouvir a palavra de Deus e que pode andar por aí do jeito que quiser, Deus deixa ele andar até o dia em que Deus o paralisará. Teu dia vai chegar só até aqui, cara. Aqui acabou. Estou rindo agora porque estou lembrando de uma reportagem que eu vi na televisão e comentei com a minha esposa, né? Sobre a Academia Brasileira de Letras, né? São os que ocupam as cadeiras lá, são chamados de imortais. Imortais, já morreu um monte deles, né? São os imortais que já morreram. Imortais que morrem. Só Deus é o Deus vivo. E mantém o controle sobre tudo e mantém o controle sobre todos. Deus tem os vírus no seu controle, inclusive o coronavírus. Deus tem os mosquitos no seu controle, inclusive o Aedes aegypti. Olha, Aedes aegypti, Deus já deu tanto jeito no Egito. Deus tem no seu controle cada molécula, cada átomo. Deus tem no seu controle cada célula do nosso organismo, cada gota do nosso sangue, cada glóbulo vermelho ou branco. Deus tem tudo no seu controle. O homem não controla nada. Deus é quem controla tudo. Aleluia. Ainda ontem eu citei aqui o rei Herodes, que falava lá na concha acústica que ele mandou fazer na praia do mar Mediterrâneo, na cidade de Cesareia. Naquela época não tinha microfone, e os romanos muito inventivos, inventaram muitas coisas, inventaram uma forma da voz se propagar, eram criar conchas acústicas junto ao mar, junto à praia, e lá na cidade de Cesareia uma dessas foi construída. E o rei Herodes, na época o rei lá do Império Romano, veio dar uma palavra para os seus súditos, que se reuniram ali em plateia naquela concha acústica, e a voz, aquilo funcionava de tal maneira que a voz dele ressoava, trovejava e chegava para todo mundo que estava ali. E eles então, admirados, né, com aquele efeito, eles disseram: isso não é a voz de um homem, é a voz de Deus, de um Deus falando conosco. Que naquele mesmo momento foi paralisado. Deus mandou um anjo e o feriu, e ele caiu na hora, ruído de vermes. Porque não deu glória a Deus. Dê glória a Deus aí. Cuidado, ó, o anjo aí, dá glória a Deus. Porque não deu glória a Deus. Ou seja, ficou querendo roubar para si mesmo a glória de Deus, onde a palavra declara que Deus não dá sua glória a outrem. Muitas vezes, né, eu vejo os crentes aí preocupados, né? Ou como o pecado está crescendo no mundo, como, né, certos tipos de pecado hoje, como diz no versículo, aliás, no último versículo do Salmo 12, diz assim que no mundo a vileza é exaltada. O que é vil, o que é mal, o que é irreverente, o que é pecado, isso é exaltado no mundo. É elogiado no mundo, é engrandecido no mundo. É o que a gente está assistindo exatamente acontecer. E muito crente fica preocupado. Não se preocupe, porque Deus vai paralisar todos eles. Deus vai paralisar todos eles. E a paralisia que vai chegar para esse mundo todo, a forma de Deus paralisar esse mundo todo, vai acontecer num processo de 7 anos, chamado de grande tribulação,
que está chegando por aí. Até lá, Deus está fazendo com esses ímpios o que Asaf declarou no Salmo 73, versículo 18. Deus os põe em lugares escorregadios. Em outras palavras, Deus está dando para eles corda para eles mesmos se enforcarem. Não se importe com a pecaminosidade do mundo, porque ela vai ficar cada dia mais pecaminosa. Importe-se com a sua santificação, com o seu testemunho de Cristo, com a sua meditação na palavra de Deus, com o seu relacionamento com Deus, e como viver nessa terra como filhos de Deus, andando na luz, andando na graça, andando na sabedoria do Senhor, a cada dia, porque essa humanidade toda empoderada no seu pecado, será paralisada. Aonde está a nuvem? Ela esteve sobre Israel algumas vezes, ela esteve atrás de Israel algumas vezes, ela esteve à frente de Israel algumas vezes. Durante os 40 anos no deserto, durante o dia, ela cobria o povo de Israel para que eles não sofressem queimaduras do sol forte do deserto. Durante a noite, ela se transformava numa coluna de fogo que iluminava a escuridão e ao mesmo tempo aquecia do frio durante a noite. Ali estava a nuvem agindo em todas as circunstâncias do povo de Israel. Só que agora, essa nuvem não está nem sobre nós, nem diante de nós, nem atrás de nós. Ela está dentro de nós. Cristo vive em mim. Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é o que faz da nova aliança superior à antiga aliança. Na antiga aliança, Israel muitas vezes viu Deus fora deles. Nós temos Deus dentro de nós. João 14:23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele a nossa morada. No meu ministério pastoral e também de professor de teologia, muita gente já veio me questionar: pastor, por que a gente lê a Bíblia e a gente pensa assim, que como antigamente parecia que o povo de Israel via tantos milagres poderosos e hoje a gente não vê quase nada? É porque eles viam milagres poderosos, porque Deus estava agindo fora deles. Agora, Deus está agindo dentro de nós. E sabe qual é o maior milagre que você precisa ver? É você chegando no céu. Você chegando no céu vai ser o maior milagre na sua vida. Porque tem muita gente na terra que já viu muitos milagres, curas, até ressurreição de mortos, e mesmo com esses milagres e tudo, foram para o inferno. Porque o maior milagre, que é a sua santificação, transformar você em santo, não aconteceu. O maior milagre, e é o que Ele está operando agora dentro de nós, é a nossa santificação. Dentro de nós, Deus está paralisando a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E a forma de Deus paralisar isso dentro de nós se chama a cruz. Gálatas 5:24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram. Lá na cruz acontece uma paralisação. Crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Na nossa santificação, a força do pecado, a força da carne é paralisada pela cruz. Por isso Jesus disse: se alguém quer me seguir,
a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Dentro de nós, Deus paralisa o nosso pior inimigo. O nosso pior inimigo não é o diabo, nem os demônios, nem os homens no mundo. O nosso pior inimigo é a nossa carne. Porque nela habita o pecado, como Paulo declarou, confessou em Romanos capítulo 7. E isso tem que ser paralisado. A força do pecado, do seu pecado, porque não é o pecado dos outros que pode te condenar, é o seu. A força do seu pecado ser paralisada dentro de você, diante da repreensão de Deus. Aleluia. Então, para nós, o importante não é que ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Para nós hoje o importante é dizer: ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, a minha carne está paralisada na cruz da obediência e da santificação, para que já não mais eu viva, mas o Senhor viva em mim. E a minha vida presente na carne, eu a viva pela fé em Ti, que me amaste e te entregaste, Jesus, por mim.